Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar aqui conosco assistindo essa aula. Na verdade, eu gosto de chamar de conversa, né? Vamos tentar dialogar, vamos tentar explicar, assim, nos mínimos detalhes e fazer você pensar nos mecanismos, não. O nosso objetivo aqui é gerar aprendizado. Eu aprendo primeiro, tendo esse momento, né? E não é o ensinar, mas é aprendizado. Então, que todos nós podemos estar humildes para aprender, ok? E deixar isso numa linguagem do nosso dia a dia, que a gente possa até conversar em casa, na rua, onde a gente tiver uma roda de conversa, falar sobre esse tema, sobre esse assunto, dentro daquilo que a gente consegue dominar, né? Então, na aula gravada, que na aula ao vivo que a gente teve, no último encontro, a gente apresentou um pouco o histórico da imunologia, a origem dessas células, falamos um pouco desse sistema, do mecanismo de origem, desde a vida embrionária até os órgãos que subsequentemente assumem isso na nossa vida fetal, pós-fetal, vamos dizer assim, o nascimento, e agora na nossa fase adulta, né? Então, a gente leva em consideração, com certeza, a gente brincou com vocês, assim, no bom sentido, apresentando a casa com seus compartimentos, lembra? E que existem móveis que devem ser permanentes dentro de um compartimento de uma casa, e existem aquelas estruturas que circulam nos ambientes da casa, e tem os ambientes que são muito importantes, são primários, são fixos, né, de produção ou maturação de ideias, né, que a gente comentou com vocês, e tem aqueles lugares também que ocorre o hashtag compartilhamento dessas ideias, né? Então, onde a gente troca ideia, informação, seriam os órgãos linfóides secundários. Então, quando a gente, relembrando isso, quando a gente fala nos órgãos linfóides geradores, vou pegar aqui o laser, então os órgãos linfóides geradores seriam esses, né? Os primários, que ou ele matura uma ideia, gera uma ideia, na verdade, ou ele produz, inicia mesmo uma ideia, ou ele produz e matura, ou ele só matura uma ideia, né? E, bom, esses órgãos linfóides geradores, a gente conhece que é a medula óssea, então ela é uma produtora e uma maturadora de ideias, e quando eu falo ideias, eu estou falando de células, tá? E timo seria um órgão maturador de células, tá bom? A gente parte de uma linhagem linfóide, porque a gente viu na aula anterior que a gente tem a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Então, essa linhagem linfóide, ela dá origem ao padrão de linfócitos, né, que assim a gente conhece, aos linfócitos. Mas, professora, dessa linhagem linfóide que origina também o outro grupo, porque o leucócito ele é dividido em dois grandes grupos, a linhagem linfóide e a linhagem, como é que eu posso dizer? Uma linhagem de células... não é um linfócito, né, mas são leucócitos, né, são um grupo de células do sistema imunológico, que aí entra nesse, por exemplo, o neutrófilo não é um linfócito, ele não vem, o neutrófilo, o precursor dele não é uma linhagem linfóide, né, ele vem da linhagem mieloide, né, o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, mas ambos estão no grande grupo dos leucócitos, eu espero que tenha dado para vocês entenderem, né. Então, a linhagem linfóide da origem a linfócitos, B e T, e a linhagem mieloide, além de dar origem às células vermelhas, que não é o escopo do nosso estudo aqui na disciplina, não é o corpo do estudo, mas ela dá origem aos outros grupos de leucócitos, né, que são os de núcleo fragmentado, que aí a gente fala de quem? Fala do basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito, tá bom? E aí, então, oriundo da medula óssea, então é um órgão linfóide primário, essa célula totipotente, já teve uma totipotente aqui em cima, essa aqui já tem uma outra característica, uma totipotente menor, vamos dizer assim, e ela dá origem, por exemplo, a uma linhagem, por exemplo, isso aqui é bem legal, presta atenção no desenho, o desenho é muito autoexplicativo. Então, aqui a gente tem um precursor linfóide comum, certo? Você pode ver que uma parte dele está polarizando para uma linhagem linfóide B e uma outra para uma linhagem linfóide T. E isso é muito importante. A B, além de ser produzida na medula, ela é maturada na medula. Então, preste atenção nesse caminho aqui, nesse raciocínio. Volta aí a fita. A B, ela é produzida na medula e maturada na medula.
O T, se você olha, ele é produzido na medula, mas ele vai ser maturado onde? No timo, tá? A gente vai ver isso mais na frente no decorrer das aulas. Então, o linfócito B, ele sai imaturo da medula óssea, quando ele vai para a circulação sanguínea, e é quando justamente ele entra em contato com o primeiro fator antigênico, que pode ser próprio ou não próprio, é que essa célula justamente passa por um quadro, vamos dizer assim, de ativação em resposta celular e que ela se torna um linfócito B maduro. E o linfócito B maduro é aquele que está apto a liberar anticorpos. Então, já pode ser a primeira informação que eu já dou aqui para vocês. Professora, quem produz os anticorpos? São os linfócitos B, no estágio de plasmócito. E aí, então, esses linfócitos ficam recirculando e circulando entre o sistema linfático e o sistema sanguíneo. Então, o linfonodo representa o sistema linfático, o baço é uma conexão entre o sistema linfático e o sistema sanguíneo. E aí o linfócito T também segue a mesma raciocínio. Você diz, mas professor, o linfócito T produz anticorpo? Não, o linfócito T não produz. Ele é um estimulador da produção de anticorpos na célula B, mas tanto a célula B quanto a célula T, elas são secretoras de citocinas, tá? Que justamente é uma maneira que as células têm de conversar. Professora, só as células do sistema imunológico produzem citocinas? Não. Toda e qualquer célula do seu organismo secreta citocinas. As citocinas é uma maneira de conversa química. Eu digo que a citocina ela é uma sinapse química entre as células, tá bom? A curta distância, a média ou a longa distância, tá? A sinapse não existe só no neurônio, tá bom? Então, esses linfócitos T imaturos também é o mesmo raciocínio. Quando é que eu digo que o linfócito T ele é imaturo? Quando ele também não teve ainda um contato com uma expressão antigênica, considerada de padrão antigênico. Quando ele tem esse contato, quando o antígeno é apresentado a ele também passa por um processo de ativação celular, tá? E aí ele também recircula, tanto no sistema linfóide, quanto baço, e fica nessa circulação aqui, ó, como a gente falou, linfonodo, baço, tecidos linfóides, mucosa e cutânea, isso aqui fica recirculando, tá? Fica sempre em andamento. Espero que tenha dado para dar uma pincelada. Muito do que eu falei aqui a gente vai ver no decorrer das outras aulas. E vamos avançando para que a aula de hoje não fique muito extensa. Eu vou, com certeza, fragmentar essa aula em 2 momentos. Então, esse aqui é um mapinha rápido, não fiquem assustados, mas é uma rede intrigada, né? Isso que eu coloco, é um caos ordenado, em que o sistema imunológico, the immune system, ele cria diferentes linhas, né, de controle, de regulação. Tem a primeira first line, tem a second e tem a terceira, né, vamos dizer assim, linhas de thirst, linhas de defesa. Eu não gosto muito de usar a palavra defesa, eu gosto de usar mais a palavra regulação. Então, a first line, a primeira, seria aquela que realmente eu tive um contato imediato com uma bactéria, um rompimento do meu tecido, então a minha pele, o suco gástrico, né, a bactéria simbiótica, consiste um pouco nisso, no movimento ciliar, como vocês estão vendo aqui, ó, a proteína antimicrobiana, a pele, o gastric juice, ou seja, o suco gástrico, e assim vai, né? Aí o objetivo é marcar essas células-alvos, esses diferentes invasores, né? E caso essa primeira linha de defesa não seja suficientemente capaz de controlar esse processo aqui, a gente gera uma conversa para o que a gente chama de uma segunda linha de defesa. E aqui você pode ver que o aparato já fica maior. A primeira já tem uma resposta mais de tecido, de secreção, de movimento ciliar, né? Química, aqui eu já começo a ter células um pouco mais especializadas, citocinas, anticorpos, vasodilatação, então a segunda linha ela já inclui um aparato maior. Então, se a primeira não resolve, chama a segunda trabalha, e a gente quer amplificar mais ainda para que não tenha problema nenhum no futuro, é convidada a terceira linha. Olha o aparato gigante da terceira linha, né? Mas não é que existe uma divisão didática entre primeira, segunda e terceira linha, não. Geralmente a primeira linha, ela de fato, é rompimento da pele, movimento ciliar, se não conseguiu, a gente vai para essa segunda, mas quando a gente chega na terceira, a gente diz que a terceira é uma amplificação de tudo, né? Então, por isso que fica essa junção. E a gente com certeza tem um parâmetro de citocinas e anticorpos mais direcionados, mais especializados. Você pode dar uma olhadinha depois com calma nesse gráfico, tá bom? Eu acho lindo, acho que em outras aulas a gente vai rever esse gráfico aqui, mas ele fala, né, de diferentes padrões, por exemplo, quando a gente gera memória imunológica, que é uma célula B, que torna-se em alguns momentos células de memória, promovendo assim uma imunidade mais ativa, né, então essas células B também produzem anticorpos que se ligam, né,
de uma maneira a inativar o antígeno. Então, aqui eu já deixo uma coisa bem clara: o anticorpo não mata, o anticorpo ele é um neutralizante, um inativador, um facilitador de fagocitose, tá? Então, esses pontos a gente vai trabalhando. Aqui o grupo das células T, um grupo fantástico também, as células T help, auxiliadoras, células T citotóxicas, que precisam muito de uma célula apresentadora de antígeno para sua ativação. E, em consequência, também a célula apresentadora de antígeno é necessária para uma célula B, enfim, é um círculo, ele se repete, desde que haja uma complementação molecular perfeita entre células e moléculas envolvidas no processo. Então, se você quer dizer assim, professor, quais são os componentes que participam de uma resposta imunológica? Você pode colocar assim, ó, é uma rede intrigada, né, que a gente coloca assim, um caos ordenado, vamos dizer assim, e que nele participam moléculas, diferentes tipos de moléculas, células, tecidos, secreções gástricas, né, participam dessa rede intrigada. Bom, mas e aí? A dúvida, as perguntas, né? O que move o mundo são as perguntas. Afinal, Maiara, professora, enfim, o sistema imune é um sistema de defesa ou regulação? Eu espero que tudo que a gente tenha conversado, tanto na aula anterior quanto agora, você possa ter o seu aprendizado, o seu parâmetro de entendimento. E aí, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, defesa ou regulação? Eu acho que todos vocês já devem ter chegado a um consenso. O regular gera uma defesa. O próprio ato de regular primeiro já é um ato de defesa, né? Então, o sistema de homeostasia, que eu acho que eu respondi na aula passada, que é essa homeostasia, esse equilíbrio interno dinâmico, e que dependendo do parâmetro que você está estudando, o parâmetro fisiológico, então, em que ponto o sistema imune regula? Em que ponto o sistema cardiovascular regula? Em que ponto o sistema endócrino regula? Então, cada parâmetro do sistema no organismo tem um ápice de homeostasia, né? E aqui eu acho interessante esse gráfico, por exemplo, vocês são fisioterapeutas, estão caminhando para essa jornada, e muitos, às vezes, vão até agregar um pouco a questão da atividade física. Então, o próprio exercício físico, ele é um estimulador do sistema imune, tá? Então, seja para mais ou para menos, ele estimula. Então, por exemplo, desde uma atividade física intensa até uma atividade física mais moderada, como vocês estão olhando aqui. Então, eu vou falar muito rapidamente. Muito tem a ver com a respiração sanguínea, a respiração pulmonar, porque a oxigenação ela é um fator extremamente importante para gerar vida, para gerar combustão, para gerar energia, e aí automaticamente também ativa as células e a circulação sanguínea e o mecanismo muito mais intrigado. Mas numa atividade física extenuante, intensa, tipo os grandes atletas, né, eles sofrem as consequências de levar o corpo a uma exaustão. Você vê que um atleta ele tem um tempo de vida para praticar aquela atividade, porque o corpo dele inflama demais, ele exaure a musculatura de tal jeito a ponto de machucar e lesionar. Você vê aí os jogadores de futebol, qualquer esportista que viva disso, ele tem um tempo de vida. E geralmente aos 30 anos eles estão se aposentando, que para os 30 anos é o ápice do sistema imunológico, vamos dizer assim. Só que já foi muito exaurido, né? Então o organismo ele tem as consequências de um processo inflamatório. Porque o excesso de atividade física, assim como o excesso de luz solar, assim como o excesso de água, passam a ser parâmetros de inflamação para o organismo. Desculpem. Então, uma atividade física muito intensa aumenta muito a produção de citocinas de parâmetro anti-inflamatórias, né? E o que é isso? Um parâmetro de citocinas muito anti-inflamatórias, por quê? Porque assim, como o organismo está em extenuada atividade, o sistema imune regula, lembra? Regula, defesa. Se eu estou exaurindo demais minha musculatura, posso estar rompendo demais fáscia muscular, né? Estou gerando muitas câimbras, muita fadiga, o que o sistema imunológico vai fazer? Opa, eu tenho que desinflamar isso, eu tenho que cuidar desse cara aí, eu tenho que produzir muitas citocinas anti-inflamatórias, porque ele está muito inflamado. Então, só que aí o que acontece? Quanto mais citocinas anti-inflamatórias eu venho produzindo por conta do meu excesso de atividade física, eu fico mais suscetível à infecção. Como assim, professora? Como é que eu entendo isso? É simples. Eu estou inflamando muito por conta de um excesso de atividade física, o meu organismo, na regulação do sistema imune, estimula a eu não inflamar mais. E o que é importante para combater uma virose, uma infecção viral, uma infecção bacteriana, protozoária? É inflamar. É eu ter mais células inflamatórias. Então, não é à toa que, às vezes, pessoas, quando praticam atividade física muito intensa,
e que elas mudam de clima muito facilmente por conta das competições, elas tendem a ficar com a imunidade mais baixa, tá? Então, tendem a pegar mais facilmente viroses, resfriados. Por isso, o excesso de suplemento alimentar para muitos esportistas. Por isso que ele tem que ter um acompanhamento nutricional muito grande, né, ortomolecular, enfim, porque o cara fica debilitado. Quem é um bom fisiologista de um atleta, vocês que vão ser fisioterapeutas, quem sabe grandes fisioterapeutas de grandes esportistas no mundo, é assim que você tem que sonhar, né? Então, essa aula mudou exclusivamente para o curso de fisioterapia. Fique à vontade quem está assistindo essa aula conosco. Vai estar no canal do YouTube, vai estar livre lá, então fique à vontade. Então, é isso, né? O controle que a gente tem que ter do organismo. Aí, por outro lado, tá, eu faço uma atividade física mais moderada, ela me produz citocinas de padrão inflamatório. Por quê? Porque o meu moderado, eu não estou exaurindo o músculo até um certo ponto. Então, é uma própria inflamação leve que eu estou gerando no meu músculo, né? É a própria inflamação. Então, aqui eu não digo que é o sistema imune indo contra, não. Aqui é normal, né? Eu fiz normal, dei uma leve inflamação, normal, porque não foi extenuante, foi aquela atividade física, sei lá, pode ser todos os dias, mas é 1 hora, 40 minutos, não é extenuante. E o meu sistema imune produz fatores de inflamação, isso é normal, às vezes eu sinto uma dor, uma cãibra. Professor, eu posso trancar essa inflamação? Pode. Você pode tomar alguns aminoácidos que são anti-inflamatórios, como a L-glutamina, né, para proteger, fazer uma liberação miofacial. Vocês, como fisioterapeutas, vão aprender isso. A liberação miofacial é muito importante para promover essa desinflamação, para você que não é um super atleta, mas pratica atividade física todos os dias. E aí a gente tem um certo nível de produção de citocinas pró-inflamatórias que justamente nos ajuda. Então, assim, professora, qual é o remédio aqui da atividade física? A atividade física ela é um remédio, é isso que eu quero que você entenda. Mas em qual dose, né? Porque a diferença entre o veneno e o medicamento está na dose. Então, aqui pode ser venenoso quando ela é intensa, quando ela é moderada, ela é um medicamento, tá? E aí, realmente, eu tenho uma boa. Por isso que diz assim, ó, praticar atividade física melhora o sistema imune, tá? Mas uma interrogação aí. Qual nível de atividade física? Tá bom? Então, acho que como fisioterapeuta, isso aí já aguça bastante o raciocínio de vocês. Um outro quadro também de regulação, que você vê tanto como o sistema imune se preocupa em regular, é na gestação. Então, ali você viu a atividade física, ela é reguladora, né? Intensa ou menos, ela de alguma maneira modula o sistema imune. E agora você viu, ou seja, a gente não falou de bactéria, não falou de vírus, nada na atividade física, né? Então, isso é legal a gente pensar. A gente sai da caixa, porque o sistema imune é só vírus e bactéria, não, né? E agora a gente entra para a gestação, é um desafio imunológico, the Pregnancy and Immune Challenge, ou seja, é um desafio, né? Então, estudos têm mostrado realmente porque, gente, um feto, ele é um corpo estranho, ele é um enxerto, né? Então, como que o meu sistema imune se regula para aceitar aquelas proteínas que são de um novo ser que está sendo criado ali? Porque mesmo que ele tenha uma porção proteica do pai e da mãe, mas o crossing over é um novo ser, ele tem parâmetros de proteína do pai e da mãe, mas ele tem as proteínas dele. Então, o que faz o sistema imunológico não agregar, né, não destruir esse enxerto? Então, seja desde mecanismos placentários, que podem estar envolvidos, a placenta, ela já funcionaria como primeiro ponto, né, de uma barreira de proteção, de neutralização. E um outro parâmetro muito estudado é a regulação do sistema imune, no sentido de dizer assim, ó, quando a mulher engravida, o sistema imune ele tem que passar por uma down regulation, ou seja, a mulher ela não pode ficar inflamatória demais, ela tem que ficar anti-inflamatória, é tipo da atividade intensa de exercício. Se eu fico anti-inflamatória, porque eu não vou justamente ver o enxerto como vírus ou uma bactéria e vou inflamar o enxerto, entende? Então, se eu estou mais anti-inflamatória, eu olho o enxerto, mas digo, ixi, não sei o que fazer com ele. É como o sistema imune diz assim, não, eu não vou responder porque eu não sei o que fazer, eu não tenho armas para responder. E não é à toa que às vezes as mulheres, quando estão gestantes, algumas, elas tendem a ficar mais alérgicas. Do nada, assim, parece que surge uma alergia, não se sabe do que, porque... Então, esse seria um ponto, tá? Eu deixo a dica desse artigo aqui para vocês lerem. Isso é o que a gente chama de tolerância materna ao feto, que parece ser muito mediada por hormônios maternos específicos e pela expressão dos antígenos leucocitários humanos. A gente vai falar isso mais na frente, uma aula que é o HLA.
os antígenos leucocitários humanos, no caso aqui gestacional, característico do quê? Da gravidez, tá bom? Então, há um equilíbrio. O sistema imune não pode ver o enxerto como algo estranho e desafiador. Então, o que acontece? Durante a gestação, essa resposta imune ela sofre uma transformação importante de modo a reduzir a atividade inflamatória em relação ao polo que a gente chama de células TH1 e TH2. Não se preocupe que a gente vai ver isso mais na frente. Essa transformação do predomínio de uma resposta imune TH1, uma coisa eu te antecipo, anota aí. O que é o TH1, professora? São os linfócitos quando eles estão em uma atividade muito inflamatória. Estão em uma atividade, olha o que eu falei, estão em uma atividade, não é que eles são, é estar. E, ao mesmo tempo, tem determinados momentos que esses mesmos linfócitos podem sair do estão TH1 para o estão TH2. E quando eles se encontram nesse estão TH2, é porque eles estão anti-inflamatórios. Então, uma gestante, ela tem um padrão de resposta T, TH2, ou seja, anti-inflamatória, que é caracterizada pela diminuição da produção de citocina, interleucina 2, interferon gama, de interleucina 4. Reduz. Tá? Então, a gente vê aqui uma L4, que é uma média útil da razão CD4 TH1 e TH2. Então, ou seja, eu tenho menos interferon e mais interleucina 4, tá bom? Então, existe, assim, alterações nas células T helper supressoras de modo a permitir a aceitação do feto e a manutenção da gravidez. E vamos lá para a brincadeira. É assim mais ou menos, é uma charge. Então, como é que inicia uma resposta imune? O antígeno ele tem que ser apresentado, tá? O antígeno, na sua íntegra, do jeito que ele chega ao mundo, ele não é visto pelo sistema imune, ele tem que ser processado. APCs. Pode anotar aí. Quando você vê essa sigla APC, você está se reportando a uma célula apresentadora de antígeno. E a gente vai falar mais na frente quem são elas especificamente. O antígeno não fica muito feliz de ser apresentado, a cara dele é de tédio, de ócio. E o linfócito T olha muito sério para eles. É tu, que tá fazendo bagunça por aí, deixa eu tomar uma decisão aí contigo. E o que é legal é porque aqui, ó, tem parece um penteado moicano aqui em cima, né, gente? Tudo tem uma explicação, tá? Então, olha os símbolos, olhem os padrões, né? Então, isso aqui, ele está se reportando aos receptores de uma célula T, tá? Então, pode ser tanto de uma célula T, que é um TCR, quanto pode ser de uma célula B, que é um BCR. Opa, professora, você está falando muita coisa. É isso mesmo. A célula T, o nome do receptor dela é TCR, de uma célula B, o nome do receptor dele é um BCR, mas a gente vai ver isso nas aulas mais na frente. E aí, o que é verdadeiro e o que é falso, então, em termos do sistema imunológico, né? O sistema imunológico, vamos lá, verdadeiro ou falso? O sistema imunológico é um sistema de defesa ou um sistema de regulação, né? Aqui no centro dessa imagem tem uma imagem épica, vamos dizer assim, de uma batalha, né? Aqui é a cavalaria, meio que uma infantaria, né? Então, mostrando como se fosse um centro de guerra. Será que o sistema imune é um centro de guerra, né? E se estiver guerreando, está guerreando contra quem, né? Ou defendendo contra quem? Então, será que é isso aí? O sistema imune é muito associado a um sistema de defesa militar? É porque quando os estudos mais aprofundados com a imunologia aconteceram, como a própria descoberta da penicilina, logo depois do período da Primeira Guerra Mundial, que, nossa, salvou a vida de milhares de pessoas, tinha muito essa associação. Então, quando o sistema imune foi muito mais estudado, num período entre guerras, né? Então, ficou muito associado a isso, defesa militar, gente estranho, bonzinho, malzinho. Não, gente, mas a gente não deve olhar desse jeito. As coisas, elas são passadas para a gente de um jeito, como se fosse o conhecimento certo, como se fosse a verdade. Mas não, a gente tem que ir mais a fundo para descobrir. Então, o sistema imune, ele não é o bonzinho da história. Você pode ver que tem horas que ele te destrói, entende? E o antígeno não é o malzinho. Eu preciso de bactérias para viver. Eu preciso de uma simbiose bacteriana no meu organismo. Senão, eu também não vivo. Então, a bactéria não é mal. Eu gosto de um texto bíblico que diz assim: nem só de pão viverá o homem. Então, não é tudo que te dizem que você tem que viver daquilo e aceitar aquilo. Nem tudo que parece ser conhecimento é conhecimento, como já dizia Carl Jung. Na verdade, aquilo que parece ser, se você vai e aprofunda mais um pouquinho na teoria, você, opa, isso era uma crença. Não, isso era uma superstição, não é conhecimento, isso é mentira, entende? Então, essa maneira como o sistema imune é muito passado para a gente, defesa, bélico, bonzinho, é mentira.
Vamos para o lado real, fisiológico da coisa, como é o sistema imunológico mesmo. Estão gostando da aula? Divulguem para outros amigos. Então, o que podemos sugerir do sistema imune? A palavra imune, ela vem traduzindo no inglês é immunity, mas ela vem de um latim, ela vem de uma palavra mais distante, o berço, né? Que seria isento, livre. Então, uma pessoa que está isenta, que está livre, né? Livre do quê? Isenta do quê? De um mal súbito, de um processo, sei lá, inflamatório, enfim. Nesse sentido, refere-se aos mecanismos utilizados pelo organismo como proteção contra agentes do ambiente estranho ao corpo. Ainda fica muito formalístico isso, né? Mas vamos colocar em regulação, né? Contra agentes, né? Contra antígenos, fatores, sejam eles fisiológicos, sejam eles químicos, né? Que possam levar um desequilíbrio no organismo. Eu gosto de pensar mais desse jeito, como eu não devo mais nada para a sociedade, eu posso filosofar mais em cima dos temas. Então, o sistema imune, ele consiste, então, que eu sempre falo para vocês, network, né, integrate, ou seja, intrigado, uma rede de trabalho intrigada entre órgãos, células e moléculas, que tem uma responsabilidade por manter, pela manutenção, tá aqui, esse aqui eu gosto mais, esse aqui é o mais pop, o popular, é o que todo mundo fala. Mas bora aprofundar? Então, o sistema imune, ele consiste numa rede intrigada de órgãos, células e moléculas, responsável pela manutenção da homeostasia corporal e assim respondendo a agressões em geral. Eu prefiro essa. Peguei desse artigo Júnior Colaboradores de 2010. Se a referência não estiver aqui, eu procuro depois com calma para passar essa referência para vocês, tá bom? Essa eu acho que faz a gente pensar mais, amplia mais o conhecimento. Então, tá aí um pouco da rede intrigada, né? Que inclui aqui moléculas, inclui células, inclui órgãos, né? Tem uma rede intrigada, né? Que busca essa homeostasia e, posteriormente, uma resposta a uma agressão geral. Então, será que é assim que acontece? Eu estou sendo atacado, né? Minha pele tocando no meu cabelo, no meu rosto agora, enfim, estou sendo atacado. Será que é assim que acontece? A gente já conversou isso na aula passada sobre a história da bolha, né? Se eu vivesse numa bolha. Então, vamos nos questionar. E se a gente for olhar para a questão de micro-organismos, está aí um mapa de micro-organismos, né? Mas o tempo todo eles estão preocupados em, será que eles necessitam, será que, eu até me questiono, na maioria das vezes, esses micro-organismos entram em contato conosco porque nós invadimos o ambiente deles, né? Então, às vezes, seja por áreas de floresta, enfim, dependendo do lugar onde a gente está, somos nós que invadimos o espaço. E eles estavam lá vivendo de boa. E aí surge um novo reservatório que somos nós. E a gente não tem um whey protein suficiente contra eles, vamos dizer assim, e a gente cai em desgraça, né? Mas na maioria das vezes a gente invade o ambiente deles. E vamos lá. Então aí, por exemplo, a gente tem vírus, né? Agora o caso que a gente está passando na nossa geração, que foi a pandemia da Covid-19, que não é um vírus novo, o vírus do SARS, existem só diferentes categorias e adaptações dele, né? A toxina produzida por algumas bactérias, substâncias carcinogênicas, como metais, a luz solar é uma estrutura carcinogênica, a própria poluição, né, que você coloca do ar, da água, do solo, os germes, de um modo geral, quando você fala esses germes, é um grupo, né, até menores, enfim, de bactérias no solo, enfim, fungos, né, bactérias e parasitas de um modo geral. Tá, mas nem só disso vive o sistema imune não tá para proteger a gente só disso, né? A gente tem que ter algumas bactérias no nosso organismo, enfim, tudo mais. Aqui é um quadro que a gente mostra do sistema imune, que você vê que existe uma resposta imunológica e que não tem bactéria nenhuma, nem vírus nenhum participando aí. É só para você ter uma ideia. É muito comum as pessoas estarem sofrendo desse quadro hoje, que é a síndrome, um círculo, eu digo porque fica repetindo, a pessoa ela fica ali se automutilando. Eu digo, uma pessoa que sofre do intestino irritado é uma pessoa que ela está se automutilando, né? Então, o círculo da síndrome do intestino irritável, o que é isso? O intestino irritado é o intestino que fica inflamado por alguma agressão constante que você está submetendo a ele, seja por questões
alimentares, o tipo de comida, o alimento que você está ingerindo, e que faz com que você tenha uma pouca absorção de nutrientes, porque se o intestino está inflamado, se as velocidades não estão na função que elas têm que ter, ele não vai absorver nutrientes, e aí você tende a perder peso, emagrecer, ter diarreia, porque não está sendo absorvido, então esse alimento fica muito guardado dentro da luz do intestino, o que faz com que absorva mais água dentro do intestino e às vezes você acaba tendo disenteria. E aí você perde a absorção de muitos minerais, como o cobre, o zinco, o magnésio, que são minerais importantíssimos para a funcionalidade celular, como o zinco é o mineral da resposta imune. Então, agora, no período da pandemia, que as pessoas ficaram mais estressadas, mais preocupadas, nervosas, as taxas de zinco vão lá para baixo. Se você tem nível de estresse alto, o zinco seu cai, tá? E a imunidade cai, né? Porque o zinco fica muito consumido no alto grau de estresse. Então, a pessoa que tem essa inflamação intestinal recorrente, aqui, ó, tá? Então, assim, vamos começar pela cor mais clara. Quando chega na cor mais vermelha, é porque o negócio ficou feio. Deu treta, tá? Então, começou com uma inflamação. Professora, que pode ser, meu bem, pode ser alimentos derivados de leite, são muito inflamatórios os derivados de leite. Pode ser o ovo que a gente tem hoje, que tem se tornado um alimento também muito inflamatório, o ovo de granja, não tanto o ovo caipira, mas natural. Todos os industrializados, ricos em condimentos, em corantes, edulcorantes, acidocolantes, enfim, tudo que você desembala muito tendem a ser alimentos mais inflamatórios. Mas professores vegetais estão ricos em agrotóxicos também, a gente também sofre por isso. E a gente sofre de todos os lados. Ninguém é o melhor porque come alface e o outro come carne. Não tem um melhor que o outro. Mas a origem do alimento é que diz muito. Então, quanto mais natural eu puder obter, que eu sei que a fonte não é rica de muitos agrotóxicos, eu posso trabalhar na retirada deles, é melhor para a minha saúde. Então, essa inflamação gera o que eu falei, ó, uma má absorção de nutrientes, entre elas uma vitamina extremamente importante, que é a vitamina B12, que a gente extrai geralmente de fontes animal, mas também tem fontes vegetais, algumas algas são ricas nessa fonte, eu faço uso disso na minha alimentação, como eu sou vegetariana restrita. Existem algas que me suprem com essa vitamina B12. Aí o magnésio, o ferro também, que é rico. O ferro não está só em alimento animal, gente. O ferro também existe nos vegetais. Por favor, vamos disseminar uma coisa mais verdadeira. A questão é o mecanismo que eu tenho, como fazer um bom uso desse ferro dos vegetais, tá? E aí, acaba que toda essa má absorção desses nutrientes leva a pessoa a ter respostas imunológicas alteradas e faz com que a pessoa, às vezes, ela tenha atopias, ou seja, alergias por fatores inexplicáveis. Por quê? Porque como se o intestino dela tivesse arregaçado, aberto, tá tudo passando, né? E o que não era para passar, passa, tá uma bagunça lá dentro. Então, essas toxinas entram mais facilmente também, ficam ali muito irritadiças no intestino. E aí, geram questões de rede o quê na pessoa? O que a pessoa começa a sentir? Ó, que está ficando mais vermelho aqui o balão, né? Aí é recorrente, se a pessoa ela não muda o hábito alimentar, não muda o estilo de vida, isso vai ficando, e chega uma hora que gera uma doença autoimune. Então, tá vendo como eu também, isso eu gosto de abrir aqui. Geralmente, algumas doenças autoimunes, como a diabetes tipo 2, algumas doenças autoimunes intestinais, são provocadas pela minha falta de conhecimento, pela falta de respeito que eu tenho pelo meu corpo e por aceitar tudo que é colocado para eu comer e eu tenho que comer. Entende? São por minhas escolhas, a maioria das vezes. Então a gente tem que sair da caixa, tem que saber dizer não, e tem que viver contra a cultura de algumas coisas se você quer ter saúde e qualidade de vida, porque o sistema não quer. Hoje estão vendendo muita qualidade de vida, mas cuidado também. A qualidade de vida, geralmente, ela começa no mais simples, no mais natural, entre você e o que você está escolhendo comer, não o que o sistema está colocando como uma regra ou uma dieta. Então, aí o que começa a acontecer com o indivíduo, com o paciente? Ele começa a ter questões de rede intestinal, ou seja, começa a irritar, da dor, da cólica, flatulência, barriga inchada. Ah, eu não posso comer isso porque eu tenho intolerância. É verdade, criatura, tu está criando essa intolerância em ti. Aí, todo mundo é intolerante a alguma coisa hoje. Porque os alimentos estão aí para fazer isso, né? Aí começa a surgir os quadros de intolerância, até chegar no quadro mais vermelho e gritante, que é a doença autoimune. Então, vocês estão vendo como eu não preciso ter um antígeno em si. Eu agrido o meu sistema imunológico, às vezes, para alterar o meu sistema imune. Eu escolho agredir. Até com fatores emocionais eu agrido o meu sistema imune. Hoje é mais do que nunca comprovado. O quanto a tristeza
diminui as citocinas inflamatórias e aumenta as citocinas anti-inflamatórias. Se eu estou diminuindo a citocina inflamatória, eu fico mais propensa à infecção, tá? Então, a depressão mostra isso. Então, quais são as funções do sistema imunológico? Primeiro, regular o meu organismo, rede integrada de regulação. Quando eu regulo, eu passo a reconhecer quem é o próprio e quem não é o próprio, o self do no self, o a mim mesmo, né? E aí, nesses processos de reconhecimento, tudo, eu também eu participo no processo da drenagem dos líquidos. Então, a drenagem linfática, estudem mais sobre drenagem linfática, até vocês da área, é muito importante. Uma outra coisa interessantíssima que o sistema imune faz é regular a morte controlada, né? Todas as células nascem com um período de morte, e quando elas passam por esse período, o sistema imune tem que ir lá e fazer a limpeza silenciosa desse processo. A apoptose é a morte controlada. O sistema imune inflama, inflamar é bom, tá? Então, o processo inflamatório, ele é salutar, é sinal que o meu sistema imune está reagindo a qualquer fator daquele que eu coloquei a você, emocional, atividade física, alimento, antígenos, enfim. Então, inflamar, o problema é quando essa inflamação fica muito desregulada. E tudo isso, todo esse jogo tem que gerar o que no meu organismo? Adaptação, tá bom? Então, tudo isso quer que eu me adapte ao meio. Fora para dentro. De fora para dentro. De quem que a gente fala? Tecidos. Ó, a pele já é uma primeira barreira. Essa eu estou vendo aqui. Fora os tecidos que eu tenho aqui, ó, nas cavidades, que nele já tem movimentos peristálticos, movimentos ciliar aqui nas vias aéreas superiores, tem o muco, né, tenho secreções, né, sucos próprios de cada parte do corpo que são cavitários. Então, você já pensa, ó, líquidos corporais, órgãos, células, aí tem toda. Não, professora, você pode perguntar assim: só as células do sistema imune seriam como componentes do sistema imune? Não. A gente tem células também que estão presentes nesses tecidos aí, que também auxiliam nesse processo. Então, é um conjunto, uma rede muito grande. A química corporal, isso aqui eu acho fantástico. Vocês vão estudar isso na área de vocês muito mais na frente, que é o equilíbrio ácido básico, ou seja, a saturação de oxigênio é muito importante. Né? E moléculas, anticorpos, citocinas, minerais, oligoelementos, enfim, um mundo, né, de substâncias. Bom, então vamos lá. Como é que o sistema imune se distribui no meu corpo para que ele possa controlar? Isso que é fantástico, essa integridade. Tá aqui um mapinha básico do sistema imune. E essas linhazinhas escuras, vocês estão olhando, é todo o sistema linfático, tá? E os pontos de encontro do sistema linfático, esses pontinhos azuis são os linfonodos. Então, você vê que ele é amplamente distribuído, principalmente nas junções de curva de articulação do corpo, a gente tem muitos linfonodos, mas não só nas áreas de articulação, ao redor das vísceras também, de modo geral, ducto torácico, enfim. E aí a gente tem alguns órgãos específicos, esses em amarelo têm um significado, quem são eles? Que em amarelo, acho que você já consegue responder aí. Medula óssea, timo, são órgãos linfóides centrais ou primários, ou, né? E a gente tem os órgãos linfóides secundários, que é isso que estaria em azul, né? O baço, enfim, os linfonodos, os vasos linfáticos, o apêndice, né? Enfim. E aqui inclui, ó, de um certo modo, a própria pele, as secreções. Vai ter um gráfico mais na frente para mostrar isso. E aqui tem uma coisa interessante, que mais na frente eu explico aqui como essa circulação linfática volta para a circulação sanguínea. Mais na frente, através de uma estrutura que a gente chama de ducto torácico. Mais na frente a gente mostra para vocês. Então, aqui, o que a gente observa? Um mapa um pouquinho mais ampliado, mais próximo. Aqui você já pode, pelo menos, ir se identificando com alguns órgãos que você vai ouvir falar o nome e vai associar ao sistema imune, que nem sempre esse órgão é exclusivo do sistema imune, ele caminha entre diferentes outros sistemas, vamos dizer assim, ele participa. Então, tocilas e adenoides, você já deve ter ouvido falar bastante, o timo, os linfonodos, o esplênico é o baço, as placas de Pey é o peiro, o apêndice, os linfonodos de modo geral, os vasos linfáticos e a medula óssea. Aqui a gente tem a estrutura de novo aqui, né, os vasos, linfonodos, só mostrando o sistema linfático exclusivamente, que é muito amplamente distribuído, e ele se encontra mais em nível de, vamos dizer assim, de derme, né, não a derme mais profunda, epiderme, derme é o primeiro nível da derme, que é onde tem os líquidos extracelulares, que são drenados para esses vasos linfáticos e tem que voltar para a circulação sanguínea,
ou serem excretados na urina, nas fezes, no suor, enfim. Então, esses órgãos linfóides a gente já falou, não vou me ater mais a isso aqui, eu já deixei bem claro naquela primeira aula, tá bom? O mapa reforça isso, a gente pode avançar, mas isso aqui vocês já estudaram. Ah, professora, mas tem alguns órgãos aqui que são diferentes, não conheço. Então tá. Então, time medula, o linfônodo a gente já falou, todos esses aqui lembra que é a galera do compartilhamento, a polpa branca do baço é mais especificamente onde passa o sistema linfático, especificamente o sistema imune, porque tem a polpa vermelha, que é onde as hemácias morrem. Os órgãos linfóides associados, a gente vai ter uma aula para falar só deles, que seriam associados ao aparelho respiratório, ao aparelho mucoso, né, que é a malte, a balte, a gout, esses nomes a gente vai ver mais na frente, e a mesentéria, que hoje ela já entra nos livros mais recentes aí de anatomia e tudo mais, que o mesentério também é visto como uma ampla, nossa, área de preenchimento fora do intestino e que tem uma fantástica. Eu estava no meu mestrado, no laboratório, aqui um pouco um desenho esquemático de uma estrutura tecidual da medula óssea. Aqui a gente quer reforçar que a medula ela é o órgão criador de ideias, maturador de ideias. Então, cria célula, matura célula, tá? Professora, como é que isso acontece? Ela tem que ter um ambiente propício para isso. É tipo você quando vai estudar, você prepara uma mesa, prepara um lugar para estudar um ambiente, e aí você começa a tocar no livro, né? Porque o livro faz parte do ambiente, vamos dizer, para você estudar. Então, por exemplo, aqui um livro. O livro faz parte desse ambiente para eu estudar. Quando eu toco no livro e leio o livro, eu estou começando a interagir com o livro. E aí as ideias vão entrando no meu entendimento, aquilo que cabe e o que não cabe, o cérebro vai filtrando. É mais ou menos isso. Imagina que a medula óssea, ela tem o livro, que é o que interage, e vai ter as células que vai interagir com esse livro. À medida que as células forem interagindo com o livro, que é a parte de preenchimento da medula, essa célula vai obtendo informações, né, do livro medula. É como se a medula fosse um livro que vai ensinar essa célula o que ela tem que fazer, tá bom? Então, tá aqui um livro, por exemplo, o meu livro, que eu tô lendo, esse meu livro vai me mostrar o que cabe a mim aprender ou não. Eu sou a célula, essa é a medula. Medula, eu sou a célula, tá? A gente começa a interagir, tocar, tem que ter toque, literalmente. No meu caso, é um toque visual, né? Eu estou fazendo a leitura, mas essa leitura, ela está me gerando algum tipo de aprendizado e conhecimento. A mesma coisa é a célula. Eu espero que você consiga captar isso. E essa interação ocorre por receptores de membrana. Lembra da estrutura da membrana plasmática? Lipoproteica? Então, são aquelas proteínas que estão lá na membrana que interagem com as proteínas também das células presentes na matriz. Que você vai ver isso na aula de histologia, na matriz do tecido que forma a medula. E aí essas células, elas entram muito virgens, tipo vocês agora, que podem estar entrando na universidade, outros já estão em caminhos mais avançados, mas independente assim, quando você entrou na universidade, você entrou verde, né? Assim, meu Deus, agora que eu não sei nada, passou por todo um Enem, uma coisa, achando que abalou, e quando entra não sabe nada. Eu te digo mais, quando você sai, é aí que você entende que você não sabe nada, né? E aí, você entra verdinho, ó, tipo assim, ó, mas tem céu, sem nada, sem nenhum tipo de especialização, não tem um marcador de membrana, nada. Mas à medida que você vai andando pela universidade, você vai recebendo marcadores, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero aprender isso, eu aprendi, que chega uma hora que você sai cheio de especialidades e sai para o mercado de trabalho, que é a circulação sanguínea, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente já te mostrou numa figura anterior, é só uma figura adaptada, né? Traduzi algumas coisas aqui do inglês, mas a gente já mostrou essa figura. E aí, esse linfócito B, ele matura onde? Ele matura lá na própria medula óssea, aquela imagem que a gente mostrou antes. E nesse quadro de maturação, é isso que eu estava te falando, é das especialidades. Ele vem recebendo vários marcadores de membrana, recebe, permanece, depois recebe outro, troca, perde, vai ficando, até que chega uma hora em que ele, numa célula madura, ele tem marcadores específicos, né? Aí isso diz que você fez, sei lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é como se fosse isso. Aí você não, olha, aquela célula ali está pronta para trabalhar, né? E aí, quando também chega no estágio de ativação, que ela retorna para esse outro estágio de célula madura. Você não vai achar plasmócito eternamente, tá? Plasmócito, ele está em um momento, e coincide de, às vezes, você achar na circulação sanguínea, tal, no estágio plasmócito. Mas ele é um momento ativado de uma célula B madura, tá? Mas uma célula
B madura, ela tem um marcador de membrana que diz mesmo, é o CD22, o CD45 e tem um anticorpo IgM na membrana dela, que diz que ela está uma célula adulta, tá bom? E o timo? Qual a importância do timo, prof? Então, tudo que a gente viu lá de medula tem muito a ver com a célula B, mas, professor, é só a célula B? Não, meu bem, não. Quem matura lá também, só que a gente reforçando os linfócitos, isso é muito importante. Mas quem amadurece também lá na célula B é o neutrófilo, é o eosinófilo, é o monócito, é o basófilo, eles também maturam lá na medula. Agora, a única que vai para o timo é a célula T. Digo que essa aqui é a Harvard, vamos dizer assim, a Cambridge. É um alto grau de especialidade a célula T precisa, porque ela tem muitas subpopulações, então ela precisa saber muito bem que subpopulação ela vai ser, ela não pode sair com crise de identidade, não pode sair com alta reatividade, ela tem que sair com um emocional, um ego forte, tá? O ego, no latim, significa eu, ela tem que sair com um eu muito bem definido, ela não pode sair com um ego fraco, tá bom? Porque senão dá treta. E é o mesmo raciocínio, professora, com uma interação igualzinho no livro que eu te mostrei ainda agora, e célula com a célula B, né? Então é a mesma coisa. O livro é o parênquima do timo. As células, é eu e você que vamos estar ali lendo esse parênquima. O que o parênquima for me ensinando, eu vou entendendo o que eu tenho que ser. Aí, se às vezes eu tô querendo já ser demais, um ego já super exaltado. Não, meu filho, tu não sai não desse jeito. Ah, mas eu também sou um ego tão cabisbaixo, eu não sei fazer nada, eu não nasci para nada. Não, meu filho, tu também não pode sair desse jeito. Você tem que sair com um ego equilibrado. E isso, emocionalmente, é o que todos nós precisamos hoje. Ter um ego equilibrado. Tá aí, gostei dessa. O sistema imune é um sistema de ego equilibrado. Se eu estou bem, se eu não tenho uma resposta autoimune exagerada, se eu não tenho uma hipersensibilidade, significa dizer que o ego do meu sistema imune é equilibrado. Então, se o ego do meu sistema imune é equilibrado, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, né? Então, aqui a gente vai formar quais tipos de maturação. Lembra, ele foi produzido na medula, mas vai ser maturado no timo. Então, essa maturação e diferenciação aqui, a gente vai gerar que tipo de linfócitos? Linfócitos T auxiliares ou linfócitos T de parâmetro citotóxico. Olha, gente, para 5 vezes 10 a sétima células que entram por dia, 1 a 2,10 a 18 morrem. E sobra apenas o quê? 2,10 a sexta células. Então, assim, muita célula tem crise existencial, certo? Quando ela passa no filtro da emoção, que é o timo, opa, tchau, bebê, você tem que entrar em apoptose. Então, 98% dessas células morrem. Tá? 98% que morrem não induzem nem inflamação e nem modificam o tamanho do timo. É morte silenciosa, controlada. E quem faz a remoção dessa brincadeira? Os macrófagos. Então, é muito, mas é um pouco suficiente. É o menos é mais, tá? Menos com qualidade. E é no timo que ocorre o que a gente chama de tolerância central. É realmente o que faz eu e você existirmos aqui agora em termos imunológicos. Nós somos tolerantes. Aqueles que por acaso têm uma doença autoimune perderam a tolerância. Aqueles que por acaso têm uma hipersensibilidade perderam a tolerância. Em algum ponto, não é geral, tá, gente? Então, como é que é estabelecida essa tolerância do sistema imune? É seleção. Então, vamos lá. Como a célula T ela vem do timo, ela vem uma célula T bem imatura. Então, uma célula epitelial, está aqui a célula epitelial do timo, está aqui o livro. Ele está apresentando conteúdo, novo conteúdo para eu e você, que somos as células que estamos lendo o timo, estamos lendo. Se por acaso esse conteúdo que ele apresenta para uma célula T não interessa, não tem feeling, né? Não tem um like. Tipo assim, a célula T, não tá legal esse conteúdo, não gostei. Ou o próprio livro diz assim, você não está apta para receber esse conteúdo. Então, ou seja, não tem interação, não reconhece o complexo completo desse conteúdo que a gente vai ver mais na frente, peptídeo, proteína, a gente vai falar disso mais na frente, MHC. Então, não tem esse reconhecimento. Se não tem esse reconhecimento, a célula é convidada a entrar em apoptose, ou seja, ela está naquele grupo dos 98% de célula que morreu. Então, é uma falta de uma seleção positiva. Faltou que ela seja selecionada positivamente, tá? E aqui, é aqui que o timo, ele vai dizer para uma célula T se ela tem que ser uma célula CD4 ou uma célula CD8. Então, tipo assim, nos quadros de crise de identidade, uma célula T, ela não pode sair CD4 e CD8 ao mesmo tempo.
é um quadro desse de seleção positiva. Por exemplo, se ela é CD4 e CD8 ao mesmo tempo, ela não pode sair desse jeito, por isso ela entra em apoptose. E mais embaixo, a gente vai ver também um outro quadro, que essa célula T, ela não pode sair, aqui está positivo, mas eu poderia colocar um outro quadro, que ela não pode sair CD4, CD8 negativa também, ela não pode. Apesar de que hoje já se sabe que tem uma população dessas células que moram lá no nosso intestino. Mas essas células, elas têm que sair com uma identidade definida, ou ela é CD4 ou ela é CD8, um dos dois. Ela não sai com os dois ao mesmo tempo. Que é o que você vê bem aqui nesse, ó. Como aqui ela está duplo positivo já dá treta. Mas, professora, poderia ser um duplo negativo? Também. Tá? Mas olha aqui o que seria então, falta de uma seleção positiva, ela não foi selecionada. O que seria uma seleção positiva e o que seria também uma seleção negativa? O que é ser selecionada de forma negativa? Está aqui uma apresentação de antígeno lá do Timo, o livro. Ele apresenta, só que você está vendo que dois, que eu gostei demais do conteúdo que o Timo me apresentou. Eu gostei tanto, cara, que eu fiquei presa, mas não, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Eu quero isso para minha vida, eu não vivo sem isso. Pessoas assim também não é bom. Pessoas que são desequilibradas em querer demais algo, não é bom para a sociedade. Né? Então, uma célula que, ai meu Deus, é minha razão de viver isso aqui. Não, não é bom. Então, essa célula também, que é paranoica em alguma coisa, excessivamente, ela é convidada também a morrer em silêncio, morre quietinha aí, não faz escândalo, morre, a apoptose é uma morte sem escândalo. Então, por isso que é uma seleção negativa, reagiu demais, falta de uma positiva, nem reagiu. Agora, aquela que é selecionada positivamente, hashtag compartilha, pessoa do bem, pessoa equilibrada emocionalmente, tem um ego equilibrado, uma célula equilibrada. É aquela que ela não é, ela, no caso aqui ela saiu CD4, ela poderia sair só CD8, ela não teve crise de querer ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela gostou do conteúdo do Timo, absorveu esse conteúdo para a vida dela, se profissionalizou nesse conteúdo e está vivendo a vida. Entende? Em paz,